Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos fazer uma retomada sobre o filósofo Alexander Baumgarten e a ciência estética, a relação entre filosofia e arte, apresentando aqui então os nossos objetivos. Relembrar o pensamento do filósofo Alexander Baumgarten e as reflexões filosóficas a respeito da estética, a estesis, a faculdade da percepção sensível, da percepção pelos nossos sentidos. Trouxe aqui algumas questõezinhas para a nossa reflexão inicial. O que é arte? Qual é o papel da arte em seu dia a dia? Existe alguma relação entre arte e filosofia? E se existe relação, que relação é essa? Bom, podemos compreender a arte como possibilidade de o ser humano expressar as suas emoções, a sua história, a sua cultura, através de valores estéticos como a harmonia, a beleza, o horror, o equilíbrio, etc. Desde sempre, o ser humano buscou expressar-se esteticamente, por isso a arte é inerente à vida humana. Então, nós nos expressamos através dos nossos sentidos, das nossas emoções, e o mundo também nos atravessa através daquilo que nós experimentamos diariamente. Um exemplo interessante são as máscaras africanas. E há máscaras em diferentes povos africanos, como uma expressão cultural muito forte. A máscara africana possui significados diferentes umas das outras, dependendo da ocasião, da cultura e do povo que as utiliza. Muitas vezes para expressar a força do feminino, para expressar também a religiosidade, para expressar conflitos, para tudo isso se utiliza as máscaras. Então é bem interessante a gente pensar como a arte aparece no nosso dia a dia, está intrínseca no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. Você sabia? Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que a arte é uma manifestação humana comunicativa muito antiga e está representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. Então é impossível que a gente não tenha nenhum contato com a arte. Às vezes você não se interessa tanto por escultura, mas você ouve música todo dia, ou seja, você já tem uma relação muito próxima com a arte. E a filosofia nos ajuda a entender e a conferir mais sentido àquilo que nós experimentamos pelos nossos sentidos. Arte e filosofia se entrelaçam reciprocamente. No dia a dia, ao nos depararmos com diferentes manifestações artísticas, pensamos, refletimos, buscamos conferir sentido àquilo que nós observamos. Da mesma forma, produzir arte nos leva, em certa medida, a filosofar. É por isso que, na história da filosofia, a arte sempre foi um tema recorrente. Isso desde a antiguidade clássica. Os filósofos sempre se interessaram em entender as manifestações artísticas até a contemporaneidade. Então, isso atravessa as reflexões sobre a arte, sobre a estética, atravessam toda a história da filosofia. Vamos fazer uma atividade para pensar um pouco mais sobre o papel da arte nas nossas vidas? Então aqui nós temos uma citação de um filósofo frankfurtiano chamado Herbert Marcuse. E ele diz o seguinte: quando assisti e participei de suas demonstrações contra a guerra do Vietnã, ele está se referindo à juventude que se rebelou contra a guerra, quando os ouvi cantar as canções de Bob Dylan,
Senti, de algum modo, e isso é muito difícil de definir, que esta é, na verdade, a única linguagem revolucionária que hoje nos resta. Então, ele está falando justamente sobre o papel da arte como uma possibilidade de transformar a nossa própria realidade. Em pequenos grupos, analise a citação acima e debata com a sua turma de que forma a arte pode contribuir para transformar a realidade. Você vai discutir com seus colegas sobre esse tema, vocês podem achar uma posição consensual aí da turma sobre isso e eu já retorno. E aí,
Conseguiram analisar, então, essa citação do Marcuse, que vai entender um papel, um potencial revolucionário, até mesmo nas músicas de Bob Dylan. Então, conseguiram pensar sobre como a arte pode nos ajudar a transformar a nossa própria realidade? Discutiram sobre isso? Vou deixar aqui uma sugestão de reflexão para vocês. Então, o Marcuse entende que a arte pode apresentar a recordação de uma sociedade radicalmente, totalmente diferente. Não é à toa que, no contexto da Guerra do Vietnã, muitos jovens se reuniam para se manifestar contra o horror da guerra através também das expressões artísticas. A arte pode ser o caminho para a aquisição de autonomia, da consciência crítica e da transformação social ao refletir, criticar e denunciar as desigualdades e também os abusos de poder. Inclusive, esse é um tema bastante recorrente em muitas obras de arte. A arte é engajada, é bem comum a gente perceber isso, por exemplo, no grafite, uma denúncia às desigualdades sociais. Então, a arte pode nos transformar e nos ajudar a transformar a nossa própria realidade. E essa é uma reflexão que o Marcuse faz questão de trazer dentro da sua obra. Vamos entender agora um pouco, relembrar um pouco o pensamento de Alexander Baumgarten. Por quê? Baumgarten foi o primeiro filósofo a entender a estética como uma área específica do pensamento filosófico. Não que antes dele não houvesse uma investigação filosófica sobre a arte, mas ele vai traçar os caminhos para a reflexão sobre a estética num sentido mais científico, com método, etc. Tá? Então, Alexander Baumgarten viveu entre 1714 e 1762. O filósofo alemão é considerado o primeiro pensador a conceber a estética como uma área de conhecimento específica da filosofia. Foi também o primeiro a refletir sobre a arte e o belo de forma sistemática depois da obra Poética de Aristóteles, lá no século IV a.C. Então ele é realmente bastante importante dentro dessa temática filosófica da estética. Em sua obra A Estética, de 1750, Alexander Baumgarten introduz a estética como uma área específica de investigação filosófica. Seu surgimento se deu no contexto do Iluminismo e funda a ciência estética ou filosofia da arte como uma área de filosofia que se ocupa da arte e da beleza. Aqui a gente tem, então, a contracapa desse livro tão importante dentro da história da filosofia, principalmente nessa área da estética, o livro A Estética. Então ele vai compreender que é necessário dar um estatuto de uma ciência, de um conhecimento, uma área específica para as investigações sobre a beleza, a arte, os valores estéticos e etc. Daí a sua importância. Baumgarten refere-se à estética como um conhecimento do sensível, que se utilizará de um instrumento análogo à razão, à representação sensível. Para Baumgarten, o belo é fruto de um consenso, de um acordo comum. E nessa área ele vai se aproximar muito do pensamento kantiano, inclusive a respeito da estética. Algumas questões importantíssimas dentro dessa área da filosofia são: o que é o belo? A beleza é universal ou ela é relativa, ela se transforma? A arte precisa agradar necessariamente? Gosto se discute? Como criamos os nossos juízos estéticos? Como eu posso considerar algo como belo ou como feio, como agradável ou desagradável? Como construímos esses juízos, esses julgamentos estéticos? São questões da estética que vão ser problematizadas pelo Baumgarten e também, após Baumgarten, por grandes pensadores da história da filosofia. Vamos para a nossa segunda atividade? Então vejam só, escreva um texto argumentativo refletindo sobre a questão do gosto e da faculdade, ou seja, da possibilidade de apreciar a beleza.
Gosto se discute ou não é possível avaliar a beleza, pois a mesma é relativa aos nossos valores e às nossas vivências? Existe um belo para além do gosto individual? Socialize com a sua turma o texto produzido nesta atividade. Então, vou deixar um tempinho para vocês pensarem sobre essas questões, escreverem um texto bacana sobre isso e a gente já retorna. E aí, pessoal, conseguiram refletir sobre isso, escrever um texto bacana, pensando essas questões envolvendo a filosofia da arte, a estética? E aí, será que gosto se discute? Será que a beleza, ou existe uma beleza universal, ou a beleza é relativa, vai depender das referências de cada um? O que vocês pensam sobre isso? Conseguiram chegar a algum acordo aí na turma?
Vou deixar aqui então uma sugestão de reflexão. A questão do gosto mobilizou reflexões e concepções filosóficas muito interessantes. Para o filósofo David Hume, por exemplo, o gosto é subjetivo, é individual, uma vez que não considera a beleza uma qualidade das coisas, mas a percepção na mente de quem as contempla. O filósofo Immanuel Kant, por sua vez, afirma que o juízo de gosto não é um juízo de conhecimento e por isso não é lógico, mas subjetivo. Apesar disso, Kant afirma que o belo é aquilo que é agradável universalmente. Então, são concepções sobre essas discussões a respeito da construção dos juízos estéticos, do que é o gosto, do que é beleza, etc., bem diferentes e que nós podemos observar a partir das reflexões iniciais de Alexander Baumgarten. Voltando aqui ao pensamento de Baumgarten, é interessante perceber que ele assume uma posição filosófica bastante diferente da forma como a arte foi encarada na Antiguidade Clássica, principalmente se opondo a Platão. Em sua obra, Baumgarten procurou demonstrar que a reflexão sobre a arte e a beleza pode ser feita do ponto de vista filosófico e racional. Buscou, assim, superar a posição de Platão, que via a arte como mera cópia da realidade, e a beleza como uma cópia do mundo ideal. É legal a gente relembrar um pouco a concepção de Platão a respeito da arte. Essa concepção ficou muito conhecida na história da filosofia através do episódio da expulsão dos poetas da cidade. O Platão era completamente contra a poesia. Se chegasse alguém no Platão falando assim, gosta de poesia, ele ia falar, sai daqui, você deve ser expulso da cidade, detesto poesia. Por que ele considerava isso? Em A República, Platão critica a arte, no episódio que ficou conhecido como a expulsão dos poetas da cidade. Para ele, a arte seria uma imitação capaz de enganar quem a vê. A arte, por ser uma imitação de uma imitação, se afasta do que é o original. Assim, a arte imita a cópia, portanto, é mímese, apresenta simulacros da verdade. Ele vai dizer que o poeta é um grande mentiroso, é um grande enganador, porque ele afasta as pessoas do verdadeiro conhecimento que é alcançado através das nossas ideias. É importante lembrar da diferença entre mundo inteligível e mundo sensível. Mundo inteligível seria aquilo que nos apresenta de fato a verdade, a nossa inteligência, a capacidade racional, enquanto o mundo sensível nos afasta da verdade, são cópias das coisas. O que o poeta faz imita o mundo sensível, ou seja, ele faz a cópia da cópia, nos afastando cada vez mais do conhecimento verdadeiro, é o que o Platão vai chamar de mímese. Então ele nos afasta da verdade, deve ser expulso da cidade. O Baumgarten vai olhar essa teoria e falar assim, olha, o Platão não entendeu nada sobre o potencial da arte. O belo em Baumgarten está condicionado à nossa representação de mundo. E por isso, nosso reconhecimento de algo belo somente é possível se está em conformidade com o nosso pensamento e com as nossas relações com o mundo à nossa volta. Então, ele vai atrelar a nossa experiência estética do mundo às nossas vivências integrais, nosso contexto histórico, social, etc, tá? Então, o Baumgarten é bem interessante nesse sentido, ele vai dar um sentido maior, conferir um sentido maior às nossas experiências através da concepção estética. Vamos para a nossa revisão? Então, nesta aula, buscamos relembrar algumas discussões envolvendo uma área autônoma de reflexões filosóficas, a chamada estética ou filosofia da arte. Vimos que, embora as reflexões sobre a arte estejam incorporadas à filosofia desde o início da sua história, como, por exemplo, através do Platão, é só a partir de 1750 que o filósofo Alexander Baumgarten a destaca como um conhecimento independente. Então,
bastante interessante essa reflexão, relembrar essas discussões envolvendo a filosofia estética. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um abraço para vocês e tchau, tchau!